Pela primeira vez na sua história, o Botafogo de Futebol e Regatas está classificado para a final da Libertadores da América. Pois é, meus amigos, o Botafogo, que já havia ganhado do Peñarol por 5-0, foi para o Uruguai, perdeu por 3-1, mas o que importa é que está classificado para a grande final da Libertadores. O meu nome é Vitor Hugo Barba, se você ainda não me conhece, seja bem-vindo ao Barba Esporte Clube. E eu quero te pedir, antes de falar um pouco desse jogo, para você se inscrever nesse canal, deixe o seu like e compartilhe o link desse vídeo com seus amigos, com seus colegas, nos grupos do WhatsApp, do Telegram. Me ajuda aí a divulgar esse canal, a chegar a mais pessoas, beleza? Bem, o Botafogo ganhou o primeiro jogo por 5-0 e isso deu ao Botafogo uma certa tranquilidade para o jogo da volta. Mas, se tratando de Libertadores, não se pode relaxar um minuto sequer e o jogo de volta foi aquilo que a gente já estava esperando. Muita tensão, muita imposição do time do Peñarol, o abafa desde o primeiro minuto de jogo, muito cruzamento na área, muita bola na área, muita pressão, uma intensidade física muito grande por parte do Peñarol. E o Botafogo, que tinha 5 jogadores pendurados, teve que poupar alguns jogadores, teve que guardar esses jogadores pendurados para não ficar aí de fora da final. O Igor Jesus, o Luiz Henrique, o Gregory e o Alexander Barbosa estavam pendurados, não jogaram, não iniciaram a partida, e o Arthur Jorge também poupou o Almada do início do jogo. Então o Botafogo sentiu muita ausência desses jogadores, foi ali metade de um time reserva, o único pendurado que estava em campo era o goleiro John, que aí o goleiro, para tomar amarelo, ele precisa se esforçar para isso, né? A única possibilidade é numa entrada ali para cometer um pênalti, ou então ficar fazendo cera e o juiz dar um amarelo. O John, consciente de que ele não podia tomar um amarelo, não fez cera e nem ali criou nenhum lance duvidoso, um lance perigoso para que ele tomasse um amarelo. Então, a verdade é que o Botafogo sentiu muito a pressão do Peñarol, o Vitinho sentiu muito a pressão do jogo, não conseguiu jogar, o Savarino não conseguiu jogar, o time do Botafogo não conseguiu se encaixar ali, se encontrar no primeiro tempo, teve muita dificuldade, o Peñarol, que veio para esse abafa, cruzamento na área, o tempo todo, marcou o seu gol com um belo chute do Baís de fora da área, um golaço, sem chance nenhuma para o goleiro John. Foi um belo gol na noite de hoje. E ainda teve ali uma outra oportunidade para aumentar o placar ainda no primeiro tempo, né? O John fez boas defesas, ainda teve ali uma bola na trave, no lance de escanteio ali do Peñarol, a bola bateu na trave, na volta o jogador do Botafogo foi o Danilo, ele foi tirar, a bola ainda bateu no outro zagueiro do Botafogo, quase foi gol contra, uma confusão. Em alguns momentos, a impressão que dava que se o Peñarol precisasse de 3 gols de diferença, ele ia conseguir esse resultado, porque o Botafogo ficou muito nervoso, não nervoso de entrar na pilha, não nervoso de fazer muitas faltas, de correr o risco de levar muitos amarelos, não, nervoso de sentir a pressão da torcida do Uruguai, a pressão que o time do Peñarol impôs ao Botafogo nessa noite. E isso é um pouco preocupante, já que o próximo jogo é a final e não é contra um time qualquer, é o time do Galo, que também sabe fazer esse tipo de pressão. Então, termina o primeiro tempo por 1-0 e não poderia ter uma notícia melhor para qualquer torcedor botafoguense. O time vai para o intervalo e quando volta com um jogador a mais. Porque depois que o juiz apita o final do primeiro tempo, o goleiro Aguerre do Peñarol dá um pisão no John e é expulso. Ele deu um pisão na frente do árbitro. Acho que ele não viu que o árbitro estava ali do lado dele. Deu um pisão. O árbitro de imediato puxou o vermelho sem pestanejar e expulsou o goleiro do Peñarol. Cenário perfeito para o time do Botafogo. Então, o segundo tempo começa com o Botafogo com um jogador a mais e, mesmo assim, não conseguia ter o domínio total do jogo. Começou a ter mais oportunidade, começou
a conseguir ficar um pouco mais com a bola, a ter um toque, conseguir trabalhar o toque de bola, mas não era efetivo. Perdeu o gol e ainda conseguiu tomar um gol mesmo com um jogador a mais. Novamente, numa jogada de triangulação ali no ataque do Peñarol, o Baez, de fora da área, faz outro bonito gol, aquele chute chapado na diagonal, sem chance para o goleiro John. 2-0 Peñarol, e Botafogo com a mais. Qual era a impressão que a gente tinha? Beleza, tomou esse gol num vacilo, porque os jogadores que estavam ali já com cartão amarelo não queria tomar outro cartão, não queria ficar de fora de uma final, não estava chegando duro para não elevar a temperatura do jogo, estava marcando um pouco a distância, deu espaço e os caras fizeram 2-0. Mas a impressão que a gente tinha é que o Botafogo meio que estava já ali controlando a partida. Só que aos 12 minutos, o Arthur Jorge colocou o Matheus Ponte. E o Matheus Ponte, 10 minutos depois, 11 minutos depois, fez uma falta que não tem o menor cabimento no meio-campo. Um Botafogo com um a mais, com uma vantagem enorme no placar, embora estava perdendo por 2-0, no agregado ainda estava 5-2 para o Botafogo. E já era ali 21 minutos do segundo tempo. Ou seja, o time do Peñarol ainda tinha que fazer mais 3 gols em 25, em 30 minutos com os acréscimos. E ele fez uma falta descabida no meio-campo, tomou o cartão amarelo, só que o juiz ele nem marca a falta, porque a jogada continua com o Peñarol, o juiz dá a lei da vantagem, e ali o Peñarol, quando a bola sai ali no lateral para o Peñarol, o juiz dá o cartão amarelo para ele pela entrada dura que ele deu no jogador do Peñarol, e logo na sequência do lance, ele dá o outro pontapé no atacante do Peñarol. Ele, em 1 minuto, ele tomou 2 cartões amarelos e foi expulso. Vai ficar de fora da final. Foi assim uma jogada muito infantil, ele é novo, deve ter sentido a pressão também. É um jogo muito nervoso, é muita pressão. Embora a vantagem do Botafogo que era muito grande, a pressão existe, mexe com o jogador, e ele é novo, sentiu essa pressão, ficou aí 12 minutos em campo, foi expulso e deixou o Botafogo em igualdade. Só que aí o Arthur Jorge também coloca o Almada em campo. O Almada é, assim, algo inexplicável. O que esse cara joga é uma coisa incrível, é um privilégio do Botafogo estar com esse jogador no seu elenco. É um privilégio para o futebol brasileiro ver esse jogador em campo atuando nos gramados brasileiros. Eu não acredito que ele vai ficar muito tempo no Botafogo, até onde a gente já sabe, né? Ele veio para o Botafogo, mas já está certo de ir para a França, para o clube do Textor na França, mas é arriscado jogar na França uma temporada e ir para um outro time lá da Europa, um time de maior destaque na Europa, porque ele tem futebol para isso, já é campeão mundial, tem jogado as eliminatórias, tem feito gol pela Argentina, pela seleção da Argentina, é muito bom jogador, e eu me arrisco a dizer que se ele não tivesse no elenco do Botafogo, o Botafogo não chegaria na final da forma que chegou. Poderia chegar? Poderia. Mas a qualidade que ele deu ao time do Botafogo, desde quando ele começou a jogar, ele elevou muito o nível do Botafogo. Ele joga muito bem. E com a entrada dele, o time do Botafogo começou a jogar bola. O Botafogo já tinha perdido alguma chance ali no contra-ataque, o Tiquinho Soares não estava conseguindo segurar a bola no ataque, não conseguia limpar a jogada para uma conclusão em gol, né? Ficou ali meio que perdido sozinho no ataque, ele ficou meio que isolado no ataque, não conseguiu resolver sozinho, mas aí o Almada pega uma bola, dá um drible desconcertante no jogador do Peñarol no meio-campo, toca no Marlon Freitas, o Marlon Freitas estava entrando ali de cara para o gol e não foi fominha, fez o certo, devolveu de primeira para o Almada e o Almada faz o gol, 2-1 Botafogo, era o placar que o Botafogo precisava ali
para dar aquela tranquilizada, faltando ali 2 minutos para acabar o jogo. Isso já foi aos 43 minutos do segundo tempo. Teria ali um final para o Botafogo muito bom, fazendo gol, com um gol do alívio, um gol que não era da classificação, mas assim, um gol para elevar a moral do time. Só que na saída de bola, o Botafogo tomou outro gol. E o Botafogo não pode ficar tomando esses gols assim. Pô, já estava garantido? Estava garantido. Mas não tinha necessidade de tomar o gol da forma que foi. Poderia ter ali segurado de alguma forma esse ataque do Peñarol, evitado esse terceiro gol. E esse gol do Almada daria, né, aquela sensação boa de terminar fazendo um gol, de terminar para cima. E a sensação que a gente teve é que o jogo terminou, o Botafogo se classificou, a torcida comemorou, está comemorando até agora, vai passar a noite comemorando, mas o final do jogo ficou meio fraquinho, né, para o Botafogo, meio tristinho, mas o torcedor do Botafogo tem que comemorar essa classificação. É a primeira vez na história que o Botafogo vai disputar uma final de Libertadores da América. E um outro detalhe do jogo também foi um lance que o juiz tirou o gol do Botafogo. O jogo estava 2-0, o Botafogo faz uma jogada, o Almada toca no Tiquinho Soares, o Tiquinho ele erra o domínio da bola, e quando ele erra o domínio da bola, a bola sobe um pouquinho, toca no zagueiro do Peñarol e sobra para o Vitinho, de cara para o gol. O Vitinho ainda tira o goleiro e faz o gol. Só que quando ele tira o goleiro, antes dele chutar sem goleiro para fazer o gol, o juiz apitou o pênalti. Ao invés dele esperar a conclusão do lance, e aí depois dava o pênalti, nem precisava dar o pênalti, mas se fosse necessário, aí sim daria o pênalti, o juiz, com a boca nervosa, foi lá e apitou. Depois que ele apita o pênalti, o VAR chama e o VAR anula o pênalti. Ou seja, ele tirou um gol do Botafogo. O jogo para o Botafogo poderia ser mais tranquilo se o Botafogo tivesse feito o gol naquele momento, tiraria mais ainda o ímpeto ali do Peñarol, que deu uma diminuída do ritmo depois dos 30 minutos do segundo tempo, porque foi ficando muito difícil, né? Foi ficando muito difícil para o Peñarol, era uma coisa praticamente impossível. Eu já tinha cravado aqui que o Botafogo estava na final e o Botafogo está na final. Beleza? Hoje foi um jogo aí para testar o coração dos botafoguenses. O botafoguense deve ter ficado com o coração na mão depois de ver o time tomar um gol com um jogador a mais, tomar o 2-0, de ter um jogador expulso. Com certeza passou tudo de ruim na cabeça de um botafoguense. Ele deve ter pensado, pronto, agora vai vir aquela frase, tem coisas que só acontecem com o Botafogo. Daqui a pouco vai ter outro jogador expulso, daqui a pouco os caras fazem mais um gol, outro gol, e faz 5-0, e daqui a pouco vai para pênalti. Com certeza isso passou. Quando o Matheus Ponte foi expulso, isso com certeza passou na cabeça de muito botafoguense. É agora que a gente vai sair dessa Libertadores. Mas deu tudo certo para o Botafogo. E o meu desafio aqui agora é o seguinte. Dia 30 de novembro, Botafogo e Atlético Mineiro. Infelizmente, esse jogo vai ser na Argentina. Infelizmente, a Conmebol não tem esse feeling de entender que países sul-americanos, América do Sul, não é Europa. Falta um pouco desse carinho da Conmebol entender que a América do Sul não é Europa. Para a gente é muito difícil, tudo fica muito caro e agora nós vamos ter uma final de Libertadores com 2 times brasileiros lá em Buenos Aires, no estádio do River Plate. Não poderia ser num estádio neutro aqui no Brasil ou voltar aquilo que todo mundo sempre gostou, jogo de ida e volta. Jogo de ida e volta seria perfeito, que aí não importa quais são os 2 times que estão na final, vai ter a chance da sua torcida do time que chegou à final, ver o seu time na final. Tem muito torcedor que foi a todos os jogos do seu time em casa e chega na final não tem condição de ir.
Porque para ir assistir agora uma final, o cara vai ter que gastar aí pelo menos, por baixo, 15 mil reais. Então, assim, fica muito complicado. A Conmebol precisa ter esse carinho com o torcedor sul-americano, precisa entender que a América do Sul não é a Europa. Infelizmente, teremos essa final lá em Buenos Aires e, por outro lado, felizmente, teremos uma final brasileira lá em Buenos Aires, né? O que é ruim também é bom. O torcedor argentino vai ter que aturar uma final brasileira na sua capital, nos principais estádios da Argentina. Na verdade, hoje, o estádio do River Plate, o Monumental de Nunes, é o maior estádio da América do Sul. Então vai ser um bom jogo e o meu desafio é, se o Botafogo for campeão, eu vou ficar fazendo uma semana, os vídeos durante uma semana com a camisa do Botafogo. Beleza? Se o Botafogo for campeão da Libertadores, o pós-jogo que eu fizer aqui vai ser com a camisa do Botafogo e durante a semana seguinte, todos os vídeos que eu fizer será com a camisa do Botafogo, beleza? É só ser campeão. Eu já falei, eu estou torcendo para o Botafogo porque eu quero o título no Rio de Janeiro. Beleza? Pessoal, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado mais uma vez por você ter me assistido, você ter me acompanhado até aqui. Eu quero te pedir mais uma vez, se inscreva no canal, deixe o seu like, isso é muito importante para mim. Não esquece de ativar também o sininho para você receber as notificações dos próximos vídeos. E compartilhe esse link com seus amigos, isso me ajuda muito. E também eu preciso que você comente, deixe o seu comentário no vídeo, isso me ajuda muito, faz com que o YouTube entregue mais esse vídeo e você me ajuda a crescer o canal que eu comecei recentemente. E você vai estar ajudando o Barba aí a divulgar esse trabalho, beleza? Muito obrigado a todos, parabéns, torcedor botafoguense, estamos juntos nessa final. Essa final precisa vir para o Rio de Janeiro e o Galo vai amargar 2 vice-campeonatos, na Copa do Brasil e na Libertadores. Beleza? Fui!